Os aeroportos em 2026 parecem os mesmos por fora, mas algo mudou por baixo da superfície. Atualizações silenciosas de regras, sistemas automáticos mais rigorosos e prazos encerrados mais cedo agora estão pegando os viajantes de surpresa de maneiras que simplesmente não aconteciam anos atrás. As pessoas ainda caminham pelo terminal com hábitos antigos, presumindo que tudo funciona como sempre funcionou, enquanto o aeroporto ao redor se tornou muito menos tolerante. Uma janela de check-in que fecha mais cedo do que o esperado, um cartão de embarque que falha no último segundo, ou um simples erro na segurança que, de repente, paralisa toda a fila. Nenhum desses momentos parece dramático, até acontecer com você. E, quando acontece, já é tarde demais para consertar. Neste vídeo, revelamos os erros de aeroporto em 2026 que os viajantes precisam evitar se quiserem impedir que a viagem desmorone antes mesmo de começar. Erro 1. A armadilha do prazo de check-in. Um dos erros mais prejudiciais que os viajantes ainda cometem em 2026 acontece antes mesmo de chegarem à fila da segurança. Ele começa no momento em que alguém decide não fazer o check-in online, acreditando que pode simplesmente resolver tudo no balcão, como fazia anos atrás. Mas os aeroportos agora dependem de sistemas automáticos rigorosos que aplicam horários de corte exatos. Voos internacionais normalmente encerram o check-in 1 hora antes da partida, enquanto voos domésticos fecham cerca de 45 minutos antes. Quando esse prazo chega, o sistema bloqueia instantaneamente e nenhum agente pode contornar, mesmo que o passageiro esteja esperando na fila o tempo todo. Muitas pessoas só descobrem isso quando o atendente gira a tela e explica que o voo já está fechado, mesmo com o avião ainda parado no portão. Esse problema se tornou ainda mais comum quando as companhias aéreas apertaram silenciosamente os prazos, sem aviso público. A United mudou seu prazo doméstico de 30 para 45 minutos, deixando inúmeros viajantes para trás porque confiaram em regras antigas. E chegar ao balcão com uma mala de mão cria um segundo risco. Os agentes estão medindo as malas com muito mais rigor e até meia polegada fora do limite pode forçar o passageiro a despachar a bagagem, aumentando as chances de atraso ou perda. Em 2026, fazer o check-in online deixou de ser uma conveniência. É a única proteção contra um sistema que não espera. Erro 2. A falha do cartão de embarque digital. Mesmo os viajantes que fazem o check-in online costumam enfrentar um segundo problema em 2026. Depender totalmente do cartão de embarque digital. O celular parece confiável, até o momento em que deixa de ser. A bateria descarrega mais rápido com o Wi-Fi do aeroporto, a tela congela do nada e atualizações automáticas parecem acontecer exatamente na pior hora possível. Com cada vez mais aeroportos adotando portões de embarque automatizados, um único erro pode parar o passageiro bem na frente da fila, sem nenhuma forma de provar que ele realmente pertence àquele voo. É um momento pequeno, que rapidamente se transforma em estresse, especialmente quando o embarque acontece rápido e o espaço no compartimento superior desaparece quase instantaneamente. Eu vivi isso na pele em um voo longo de Bangkok para os Estados Unidos. No exato instante em que chamaram a minha zona, meu celular reiniciou do nada para uma atualização inesperada. Um segundo antes eu tinha tudo pronto. No seguinte, eu estava parado no portão, sem conseguir abrir o cartão de embarque, enquanto os outros passageiros passavam direto ao meu lado. A única razão pela qual consegui embarcar sem problemas foi porque eu tinha impresso uma cópia física anteriormente, quase sem pensar. Aquele simples pedaço de papel me salvou de perder o meu grupo de embarque e de enfrentar um caos desnecessário. Em 2026, ter as duas versões deixou de ser antiquado. É um plano de segurança que impede que um problema técnico mínimo destrua uma viagem planejada com tanto cuidado. Erro 3. O risco da foto do cartão de embarque.
Outro erro que continua colocando viajantes em risco em 2026 acontece muito antes mesmo de eles entrarem no avião. Muitas pessoas ainda celebram a viagem postando uma foto do cartão de embarque online, acreditando que borrar o nome ou cobrir uma pequena parte torna a imagem segura. O que elas não percebem é que o verdadeiro perigo está escondido dentro do código de barras. Um simples escaneamento desse código pode revelar o nome completo do passageiro, número do programa de milhas, itinerário e, em alguns casos, até detalhes parciais vinculados ao passaporte, porque os sistemas das companhias aéreas agora sincronizam muito mais informações automaticamente do que antes. Os golpistas não precisam do bilhete físico. Eles só precisam da imagem que alguém publicou sem pensar duas vezes. E piora. Postar o cartão de embarque também informa o mundo exatamente quando você não está em casa. Grupos criminosos, em 2026, usam ferramentas automatizadas para rastrear publicações de viagem, transformando o que parece ser um momento inocente de empolgação em um sinal de que sua casa está temporariamente vazia. A maioria dos viajantes só percebe isso quando algo dá errado, e quando percebem, já é tarde demais para desfazer o que foi compartilhado. Por isso, a abordagem mais segura em 2026 é simples. Nunca poste seu cartão de embarque em nenhuma forma, borrado, recortado ou parcialmente coberto. O que parece um pequeno detalhe pode expor muito mais do que as pessoas imaginam, e as consequências geralmente vão muito além do aeroporto. Erro 4. O erro da regra dos líquidos. Apesar de todas as mudanças acontecendo nos aeroportos, uma regra permanece teimosamente intacta em 2026, e os viajantes continuam subestimando o quão rigorosamente ela é aplicada. A regra de líquidos da TSA não desapareceu, mesmo que muitas pessoas assumam que os scanners mais modernos já substituíram os requisitos antigos. Líquidos, géis e aerossóis ainda devem ter no máximo 100 ml, 3,4 onças, e ser embalados em uma bolsa transparente de 1 litro. O erro acontece quando os viajantes esquecem de manter essa bolsa acessível. Em vez de colocá-la em um bolso externo ou em algum lugar fácil de alcançar, enterram-na no fundo da mochila ou da mala, acreditando que irão resolver isso depois. Esse momento chega quando eles alcançam a fila de segurança e, de repente, tudo para. Eles abrem a bagagem, reviram todos os itens, tiram roupas e eletrônicos e atrasam toda a fila enquanto tentam encontrar a pequena bolsa plástica que deveriam ter preparado antes. Os agentes de segurança trabalham rapidamente em 2026 e qualquer atraso causado por falta de preparo costuma acionar inspeção adicional, o que só aumenta o estresse de todos ao redor. A verdade é que essa regra permanece porque ainda é eficaz. E, embora scanners mais modernos estejam sendo introduzidos, eles não estão disponíveis em todos os aeroportos, o que significa que os viajantes ainda precisam estar prontos para o processo tradicional. Manter sua bolsa de líquidos em local fácil de alcançar é um hábito simples que evita atrasos desnecessários e mantém sua passagem pela segurança suave e previsível. Erro 5. O esquecimento da localização do portão. Outro erro que continua frustrando viajantes em 2026 acontece logo após a inspeção de segurança, quando a sensação de alívio faz muitos acreditarem que finalmente tem tempo para relaxar. Muitas pessoas presumem que encontrarão um portão facilmente mais tarde, então seguem direto para a comida, para um lounge ou para uma tomada para carregar o telefone, sem confirmar onde o voo realmente embarca. Parece inofensivo,
até que descubram que os aeroportos hoje são muito mais espalhados do que parecem no mapa. Portões que aparentam estar próximos muitas vezes ficam em alas completamente diferentes, separados por longos corredores, escadas rolantes, túneis ou até ônibus internos. Eu aprendi essa lição na prática, depois de passar pela segurança e acreditar que conhecia o layout do terminal. O número do meu portão parecia próximo de outro, então não me preocupei. Só para descobrir mais tarde que ele ficava em uma seção acessível apenas por um ônibus interno que saía de tempos em tempos. Quando percebi o que estava acontecendo, já estava correndo pelo terminal sem saber se conseguiria chegar a tempo. Esse é o tipo de erro que continua surpreendendo os viajantes, porque os layouts dos portões mudam, os terminais se expandem e os aeroportos raramente comunicam claramente essas alterações sutis. Em 2026, o hábito mais inteligente é caminhar até o seu portão imediatamente após passar pela segurança. Quando você sabe exatamente onde ele está e quanto tempo leva para chegar lá, tudo se torna muito mais previsível. Isso evita aquela corrida repentina e desesperada que transforma uma viagem tranquila em uma maratona estressante pelo terminal. Erro 6. A armadilha das informações desatualizadas do portão. Mesmo os viajantes que encontram o portão cedo no trajeto ainda podem cair em outra armadilha que continua causando voos perdidos em 2026. Confiar em informações antigas ou não atualizadas sobre o portão de embarque. Muitas pessoas verificam o número do portão apenas uma vez. Normalmente, no cartão de embarque impresso ou em uma captura de tela salva no celular, e presumem que ele permanecerá o mesmo. Mas os aeroportos modernos operam com muito mais movimentação do que a maioria dos viajantes imagina. Os portões são trocados com frequência, às vezes por causa de atrasos, ajustes de tripulação ou troca de aeronave. E essas mudanças geralmente aparecem apenas nas telas do terminal. Isso se torna um problema quando alguém se acomoda em um café ou lounge e confia no que viu mais cedo. Aplicativos de companhias aéreas podem falhar na atualização se a conexão cair ou se o celular entrar no modo de economia de energia, enquanto capturas de tela, obviamente, nunca atualizam. Enquanto isso, as grandes telas espalhadas pelo terminal exibem informações em tempo real e, em 2026, continuam sendo a fonte mais precisa para mudanças de última hora. Eu vivi isso pessoalmente depois de uma longa viagem pela Europa. O meu aplicativo mostrava um portão, o cartão de embarque confirmava o mesmo número e tudo parecia simples. Mas, quando finalmente olhei para a tela do aeroporto novamente, o voo havia mudado para outra área do terminal, uma área que exigia passar por um novo controle de imigração. A fila era longa, os minutos estavam desaparecendo e o estresse de chegar a tempo aumentava a cada passo. Em 2026, o hábito simples de verificar regularmente as telas do terminal pode evitar toda essa situação. Aqueles painéis iluminados podem parecer comuns, mas muitas vezes são a única coisa separando um embarque tranquilo de uma corrida desesperada de última hora. Erro 7. A confusão com o horário de embarque. Outro erro que continua confundindo viajantes em 2026 é não entender a diferença entre o horário de partida impresso no bilhete e o horário real de embarque. Muitos passageiros ainda acreditam que chegar ao portão 15 minutos antes da partida é suficiente, sem perceber que as companhias aéreas, hoje, encerram o embarque muito mais cedo do que antes. Os voos modernos operam em cronogramas mais rígidos, e as companhias têm muito menos flexibilidade do que antigamente. Voos domésticos geralmente iniciam o embarque de 30 a 40 minutos antes da partida, enquanto voos internacionais frequentemente começam 1 hora antes.
Em ambos os casos, o portão costuma fechar entre 15 e 25 minutos antes do horário marcado para a decolagem. Isso significa que um viajante que caminha tranquilamente em direção ao portão, acreditando estar adiantado, pode chegar e encontrar a porta já fechada. Uma vez fechada, ela não abre novamente, independentemente de quão perto alguém afirma ter chegado. Os agentes do portão não podem reverter o processo de embarque, porque as verificações finais da aeronave, os procedimentos de segurança e as comunicações com a tripulação já estão em andamento. Eu já vi passageiros chegarem ofegantes, confusos e implorando para que a porta fosse reaberta, sem entender que, pelos padrões do aeroporto, eles estavam tecnicamente atrasados. Em 2026, a forma mais simples de evitar esse erro é tratar o horário de embarque, e não o horário de partida, como prazo real. Alguns viajantes colocam um alarme para 1 hora antes de um voo doméstico e 90 minutos antes de um voo internacional, garantindo tempo suficiente para chegar ao portão sem estresse. Essa pequena mudança de mentalidade garante que você esteja sempre à frente do cronograma e nunca correndo desesperadamente atrás dele. Erro 8. O problema do limite de bagagem de mão. Depois de passar pela segurança e encontrar o portão de embarque, muitos viajantes em 2026 ainda esbarram em um problema que nunca imaginaram. A maioria das passagens em classe econômica permite apenas 2 itens, uma mala de mão e um item pessoal. Mas as pessoas frequentemente esquecem que até mesmo a menor bolsa conta. Bolsas transversais, pochetes, bolsas pequenas e capas de câmera parecem fazer parte do visual da pessoa, e não realmente uma bagagem. Então muitos caminham em direção ao portão sem perceber que estão carregando um terceiro volume. Os agentes de embarque notam esses detalhes instantaneamente, especialmente com a fiscalização mais rígida e o espaço limitado nos compartimentos superiores. Um momento desconfortável acontece quando o passageiro chega ao scanner do embarque e o agente o interrompe, apontando para a bolsa extra. A reação é sempre a mesma. O viajante insiste que é pequena, faz parte da roupa, ou não conta. Mas a regra em 2026 é clara. Se está visível, conta. O que se segue é uma correria. O passageiro tenta enfiar o item pequeno dentro da mochila ou da mala enquanto segura a fila inteira atrás dele. E se não conseguir fazer tudo caber, a companhia pode obrigá-lo a despachar toda a bagagem de mão, deixando-o sem acesso aos seus pertences durante o voo. Esse erro parece pequeno, mas cria algumas das cenas mais estressantes no portão de embarque. A maneira mais fácil de evitá-lo é reorganizar tudo antes de entrar na fila. Manter as bolsas menores dentro do item pessoal ou discretamente sobre uma jaqueta impede atrasos desnecessários e protege você de taxas extras ou do despacho forçado no portão. Em 2026, estar um passo à frente faz toda a diferença. Erro 9. A repressão ao código de vestimenta nos aeroportos. Um dos problemas mais surpreendentes que os viajantes continuam enfrentando em 2026 é ser impedido de embarcar por causa da roupa que estão usando. Muitos acreditam que as companhias aéreas nunca aplicam códigos de vestimenta, imaginando que, se chegarem no horário, a roupa não importa. Mas vários incidentes no último ano provaram o contrário. Em um caso amplamente discutido, uma passageira foi barrada porque os funcionários consideraram seus shorts curtos demais. A situação saiu do controle rapidamente, e embora as regras sempre existissem, a fiscalização ficou visivelmente mais rígida.
Desde então, companhias como Spirit, United e Delta atualizaram suas diretrizes para deixar claro que passageiros descalços, usando roupas consideradas provocantes ou inadequadas, podem ser recusados no embarque, sem direito à compensação. Os viajantes raramente esperam por isso, e a confusão piora quando isso acontece junto com os processos modernos de segurança. Roupas largas, acessórios metálicos e peças volumosas acionam os alarmes com mais frequência, fazendo com que o viajante seja direcionado para inspeções adicionais. Quando finalmente chega ao portão de embarque, ele já está nervoso, apenas para descobrir que agora sua roupa está sendo questionada novamente. Não se trata de estilo ou julgamento. Trata-se de companhias aéreas reforçando políticas com muito mais rigor à medida que o volume de passageiros aumenta. Em 2026, a estratégia mais segura é escolher roupas que não chamem a atenção desnecessária na segurança e que atendam às expectativas básicas da companhia aérea. Um visual confortável, limpo e simples evita atrasos, impede triagens adicionais e garante o embarque tranquilo. A forma como você se veste pode parecer um detalhe pequeno, mas hoje é um fator que pode decidir se você embarca ou fica em terra. Erro 10. O equívoco das zonas de embarque. Outro erro que continua frustrando viajantes em 2026 é não entender como funcionam as zonas de embarque. Muitas pessoas se aglomeram no portão no momento em que o embarque começa, tentando entrar no avião mais cedo, mesmo quando o grupo delas ainda não foi chamado. As companhias aéreas chamam esse comportamento de gate lies e estão muito mais rígidas em controlá-lo. Várias empresas agora usam scanners automáticos que rejeitam imediatamente o cartão de embarque se alguém tentar embarcar antes da zona designada. O bip alto que se segue é inconfundível, e o passageiro é obrigado a se afastar diante de todos, criando um momento constrangedor que ele nunca esquece. O que a maioria dos passageiros não percebe é que as zonas de embarque existem por um motivo. Elas equilibram o fluxo de pessoas entrando na aeronave e evitam que o espaço limitado dos compartimentos superiores seja ocupado rápido demais. Quando alguém tenta embarcar antes da hora, o sistema é interrompido, e isso frequentemente resulta em discussões e atrasos. Em 2026, os agentes de portão são treinados para fazer cumprir as zonas de embarque sem exceções, o que significa que mesmo quem chega um pouquinho cedo será parado imediatamente. As consequências de embarcar tarde podem ser igualmente inconvenientes. Passageiros que perdem a chamada do seu grupo e entram depois podem descobrir que os compartimentos superiores, perto das suas poltronas, já estão cheios, sendo obrigados a guardar a mala longe ou até despachá-la no último minuto. Para quem carrega itens importantes, esse é um momento estressante que poderia ter sido evitado. Entender sua zona de embarque e esperar até ela ser chamada mantém tudo fluindo com tranquilidade e impede que um detalhe pequeno se transforme em uma situação desconfortável no portão. Erro 11. A perda da bagagem de mão por embarque tardio. Mesmo viajantes que seguem todas as regras ainda podem enfrentar um problema frustrante em 2026 se embarcarem tarde, seja por acidente ou por subestimarem a importância da sua zona de embarque. Quando os últimos grupos são chamados, os compartimentos superiores na parte traseira do avião geralmente já estão completamente cheios. As companhias aéreas aumentaram o número de assentos de classe econômica básica, e com mais passageiros viajando apenas com bagagem de mão, o espaço acaba rapidamente. Um viajante que embarca tarde é frequentemente informado de que sua mala de mão deverá ser despachada no portão, mesmo que tenha se organizado justamente para evitar despachar bagagem. Essa situação acontece com muito mais frequência do que as pessoas imaginam. Alguém pode parar para comprar comida, usar o banheiro ou relaxar demais em uma estação de carregamento,
acreditando que ainda tem tempo. Mas quando sua zona já passou e o voo está prestes a decolar, eles entram na aeronave apenas para descobrir que os compartimentos estão completamente lotados. Os comissários não estão sendo rígidos, simplesmente não há espaço disponível. O passageiro então precisa entregar sua mala, sabendo que ela irá para o porão e que ele não terá acesso a nada dentro dela durante o voo. A frustração aumenta quando a mala contém medicamentos, eletrônicos ou itens valiosos que jamais deveriam ficar fora de alcance. E pior, malas despachadas no portão ainda correm risco de atraso ou extravio na chegada. Em 2026, embarcar no seu grupo designado é mais importante do que nunca, não apenas por conveniência, mas para proteger os itens mais essenciais da sua viagem. Erro 12. O erro de aeroporto que você pode evitar. O que se torna evidente ao observar viajantes enfrentando dificuldades em aeroportos em 2026 é que quase todos os momentos frustrantes têm a mesma origem: não entender o quanto o sistema mudou rapidamente. Cada erro, perder o horário de check-in, depender somente do cartão de embarque digital, postar o cartão de embarque online ou caminhar pelo terminal sem verificar atualizações do portão, acontece de forma silenciosa e muitas vezes sem aviso. Nenhuma dessas situações é dramática sozinha, mas juntas criam um padrão que faz as pessoas perderem voos, terem bagagens extraviadas ou enfrentarem estresse desnecessário antes mesmo da viagem começar. A boa notícia é que todos esses erros podem ser evitados com um pouco de atenção e preparação. Viajantes que gastam alguns segundos extras para fazer check-in online, imprimir um cartão de embarque extra, acompanhar as mudanças de portão e prestar atenção às zonas de embarque, passam pelos aeroportos com muito menos problemas. Eles entendem que os aeroportos em 2026 funcionam de forma diferente do que lembram e se adaptam a isso. Esses pequenos hábitos criam uma experiência mais tranquila e protegem a viagem de surpresas que tantos outros ainda enfrentam. Quando você sabe o que esperar, o aeroporto deixa de ser opressor e a jornada começa sob os seus termos, não sob os termos do sistema. Viajar em 2026 não é mais sobre aparecer e esperar que tudo dê certo. É sobre entender como pequenos deslizes podem se transformar em grandes obstáculos e como alguns hábitos simples mantêm sua viagem no caminho certo. Quando você conhece as regras, verifica os detalhes e se mantém um passo à frente, o aeroporto se torna muito menos estressante e muito mais previsível. Essas mudanças podem parecer sutis, mas moldam cada parte da jornada. Se você achou essas informações úteis, mantenha-se preparado, mantenha-se atento e viaje com inteligência. Boa viagem e até o próximo vídeo.